de tudo que o senhor está falando, o limão é ácido, então eu não vou ingerir o limão. pH é essa medida de potencial hidrogeniônico que pode ir de 0 a 14. 0 até 6,9 é ácido, 7 é neutro, 7 acima de 7 até 14 é alcalino. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a água pura destilada, tirando todos os minerais dela, ela tem um pH de 7. A água destilada, o pH dela é 7. Se eu pegar, por exemplo, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, a soda cáustica tem um pH de 14. Entendeu? Então é isso que determina. O ser humano, o sangue dele tem que estar entre 7 e 7,8. Se tiver abaixo de 7, ele morre por acidose. Se tiver acima de 7,8, ele morre por alcalose. Cada animal, cada bactéria, cada ser vivo, ele tem um pH que ele vive. Então eles estão muito preocupados porque a queda do pH no oceano vai começar a incomodar a vida dos plânctons, dos corais, e vai mudar o ecossistema tremendamente. E é muito preocupante isso, porque nós estamos jogando toxinas. 99,99% das toxinas são ácidas. E o nosso corpo tem que trabalhar em alcalinidade. Nós vamos discutir isso aqui. O nosso corpo é ligeiramente alcalino, porque o pH do sangue ele é de 7,35 a 7,45. 7,4 é o ideal. Quer dizer, 7,4 já é para o lado alcalino. Se tudo que você ingere, quase tudo, eu diria que 90% do que você ingere, no final do metabolismo é ácido, o corpo está sempre brigando contra essa acidez. Todas as doenças, na sua grande maioria, elas vêm acompanhadas de acidez. Por exemplo, o câncer. Você vai ver aqui na nossa discussão que a célula cancerígena, ela vive no mundo ácido. Não é só o câncer. O vírus gosta no mundo ácido, a bactéria gosta do ácido, o fungo gosta do ácido, o parasita gosta do ácido. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um ambiente de acidez no meu corpo, eu tenho uma predisposição a formar o que se chama biofilmes. Eu tenho a predisposição a formar colônias de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas. Isso acontece muito no câncer, porque nós vamos ver depois aí durante a discussão que o câncer ele desenvolve no meio ácido. Quando eu tenho uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição ao câncer. Um dos mecanismos para chegar no câncer é a acidez. Por quê? Porque a acidez diminui o oxigênio. A alcalinidade aumenta o oxigênio. Então, se eu tiver um ambiente mais ácido, ele tem menos oxigênio. Se ele tem menos oxigênio, a célula lá que está sendo alimentada, ela começa a sofrer. E no momento que ela começa a sofrer, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, ou ela muta. Ou ela vira um rebelde, ela já não pertence mais àquela comunidade e ela agora é independente. É a célula que nós vamos conversar, é a célula cancerosa. E ela vive num ambiente ácido. Se você der alcalinidade para ela, ela morre. Então, por exemplo, o Dr. Brewer, ele tem um mecanismo onde ele trata câncer com césio, que é um mineral altamente alcalino, que entra na célula cancerígena e mata a célula cancerígena. É um dos modos de se tratar câncer, é aumentando a alcalinidade intracelular da célula. Doutor, e o que faz, né, o nosso corpo ficar ácido, né? O que provoca essa acidez, assim? E de alguma forma, existe algum método simples para a gente avaliar esse equilíbrio? O método mais simples que tem para você avaliar é o seguinte. Depois que você deita na horizontal, se você passar mais de 6 horas na horizontal, há um equilíbrio entre o seu pH do sangue e o seu pH da urina. Então, feito esse equilíbrio, se eu medir o pH da minha urina, primeira urina da manhã, e ele der, vamos supor, 6,5, e eu tenho que somar mais 0,8,
vai dar o pH do sangue. Então, se eu estou com um pH urinário matinal de 6,5 e eu fiquei deitado por mais de 6 horas, eu posso usar a fórmula onde eu acrescento 0,8. Então, o pH do sangue vai estar 7,3. Então, o pH urinário ideal na manhã seria entre 6,4 e 6,6. Mas isso também depende muito do que eu comi no dia anterior. Essa variação de pH urinário é esperado. O que você não pode é variar muito o pH sanguíneo. Se eu ingerir um alimento que é ácido, o rim vai ter que eliminar esse excesso de acidez. Então, essa urina vai estar com pH mais baixo. Entendeu? Então, esse equilíbrio é feito via urina. Então, se eu pegar a urina, a mesma coisa acontece com a saliva, tá bom? Depois que eu ficar 6 horas deitado no horizontal, eu também posso usar o pH da saliva e somar 0,8, para ter uma ideia de qual é o meu pH. A pessoa que está internada, que está no CTI, que tem um distúrbio qualquer, infeccioso, uma septicemia, ela desenvolve um desequilíbrio ácido-base, entendeu? Chamado desequilíbrio ácido-base. Aí ela faz a gasometria e a pessoa que está acostumada, o médico que está acostumado a trabalhar com isso, ele vê a gasometria, ele vê o que está faltando, o que está sobrando, como é que traz esse equilíbrio de volta. Porque se houver um desequilíbrio ácido-básico e não houver um tratamento apropriado, imediato, aquela pessoa pode morrer em consequência daquilo. Se eu desenvolvo uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição a infecções de vírus, a infecções de bactérias, a infecções de fungos e a infecções de parasita e, finalmente, câncer. Então, o médico, em geral, ele não tem essa preocupação com o pH, porque o pH foge da área médica. O pH é uma coisa matemática, tem que entender de logaritmo, tem que entender de potência, é uma coisa biofísica, tem que entender de física. Então, quando você não entende de uma coisa, você prefere deixar para lá. Mas é um assunto extremamente importante. Doutor, então vamos chegar num assunto que nos trouxe até aqui. Diante de tudo que o senhor está falando, o limão é ácido, então eu não vou ingerir o limão. Pois é, então deixa eu começar com o limão. O limão, se você entrar, a medicina mais velha que tem, chama medicina ayurvédica. Ela tem 8.000 anos de manuscrito. Se você for nos manuscritos indianos da medicina ayurvédica, que um terço da população do mundo ainda usa a medicina ayurvédica, o limão já estava lá como uma abordagem medicinal. Se você for na medicina tradicional chinesa, que você tem relatos de 5.000 anos, o limão já estava lá como uma fruta medicinal. Se for na medicina árabe, na medicina grega, na medicina romana, o limão já estava lá. Mas vamos pular isso tudo e vamos para 1770. Em 1770, o Dr. James Lind, L-I-N-D, era um médico da Marinha Naval, do Sistema Naval Inglês, da Marinha Inglesa, britânica. E naquela época, em volta de 1770, que é quando esse estudo foi feito, que é o primeiro estudo, não foi duplo cego, mas foi randomizado e controlado, era um costume da esposa do marinheiro, quando o marinheiro ia sair para uma viagem transatlântica, a esposa ia levá-lo até o porto, até o navio. E ela levava uma muda de roupa com ela. Olha que interessante. Ela despedia do marido, porque aquilo era tudo masculino, não tinha nenhum marinheiro feminino. O marido entrava no navio e tinha uma casinha onde ela ia trocar de roupa. Ela saía de lá de luto. Ela voltava para casa de preto. Por que ela voltava para casa de luto? Porque a chance do marido morrer na viagem era mais do que 50%. Nossa. Ou porque eles iam encontrar o fim do mundo, iam cair, era o conceito que se tinha na época da Terra plana, ou porque ele ia morrer. Hoje nós sabemos de escorbuto. Como eles não podiam levar alimento fresco, eles levavam alimento que não é fresco, que pode ser guardado. Então, a vitamina C só está no alimento fresco. Então, os marinheiros desenvolviam uma deficiência de vitamina C.
e a doença chamava escorbuto. E o escorbuto cai todos os dentes e a pessoa perde a vida por sangramento. Ela sangra até morrer. Então era comum você sair com 200 marinheiros e voltar com 100, porque metade da tripulação morria de escorbuto. Pois bem, o Dr. James Lind, um dia conversando com uma pessoa, ele disse, se você não sabia que ela chamava escorbuto, não tinha sido descoberta a vitamina C, nada disso, nós estamos falando de 1770. E o indivíduo falou, se você fizer a seguinte experiência, se você der limão para esses marinheiros, eles não vão desenvolver escorbuto, eles não vão morrer. Então o que o James Lind fez? Ele levou limão na viagem e ele dividiu a tripulação em 50-50. Metade da população ele deu meio limão espremido de manhã na água e metade ele não deu nada, só deu a água. É a primeira experiência clínica registrada no mundo. E, para surpresa dele, aqueles que ele espremeu metade do limão, nenhum morreu. Nenhum. Ninguém teve escorbuto. E o outro, 40%, quase 50%, morreu de escorbuto. Você imagina, uma situação dessa, ele levou de volta para a Inglaterra, apresentou, e entre o Dr. James Lind descobri que meio limão espremido de manhã acabava com a mortalidade por escorbuto na viagem, e a Marinha Britânica oficializar o limão de manhã, passaram-se 261 anos. Não é possível, doutor. 261 anos. Com uma evidência desse porte. Você tem uma ideia, como é que demora uma descoberta científica chegar no consultório. Então, entendeu? Uma coisa impressionante. Bom, então ele mostrou isso. E nós temos escorbuto até hoje, tá? Não é uma coisa de marinheiro. Mineiro que trabalha em Minas, que ficam lá no fundo, moram lá dentro, tem escorbuto. Você que está nos assistindo, que não tem uma boa alimentação, que não ingere vegetal, que não ingere fruta, você tem escorbuto, só que ele é subclínico. Você escova o dente, tem um sangramento, você pergunta para o dentista o que aconteceu, a gengiva está com problema periodontal, e faz tratamento, faz cirurgia. Isso tudo seria corrigido com limão espremido de manhã. Agora vamos conversar sobre a história aqui. Eu faço em mim mesmo limão espremido há 22 anos. É mesmo, doutor? Toda manhã eu faço isso. Eu recomendo você que está me assistindo fazer o teste, porque nada fala mais alto do que resultado. Se você for na literatura, escuta, aqui tem gente aí que fala de ciência, mas não mostra ciência. Então vamos lá. Se você entrar no Amazon.com e digitar em books, lemons and limes. O lemon é o limão galego. O lime é o limão Tahiti. Então é lemons and limes, porque o limão Tahiti, aquele verde, na realidade o nome dele é lima. A gente chama de limão, mas é lima. Você tem o limão galego, você tem o limão Tahiti, você tem o limão rosa, que é o limão cravo, você tem o limão siciliano, esses são 4 dos 15 mais conhecidos, entendeu? É muito grande o número. Bom, se você entrar no Amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar lemons and limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar Lemon and Health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2.000 artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar Lemon and Cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver por que o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô.
entra no Amazon.com, Lemons and Limes, nos livros, vai no PubMed, Lemon and Health e Saúde, vai no PubMed, Lemon Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredite em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2, que é 2,1, 2,2, que é o limão. E daí? O suco gástrico, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago. E o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago com um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago foi feito para viver 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídrico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema. Porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes e etc. E o limão, além dele ter 7 minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, tá? Mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Pra você ter uma ideia, o limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem isso feito por espectrometria de massa. Você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos. Um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico para a vitamina C. E o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a naringenina, o camperol, os limonoides, os limonenos, as limoninas. Você quer que eu continue ou pare aqui? E cada uma dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo. Quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, para vir para cá, eu ingeri 2 ovos cozidos. Olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil. Tudo que a vida precisa está no ovo, está ali. Dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito eu falo com limão, é simples, é barato, é fácil. Só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo. Porque do contrário ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar. Eu vou cortar o limão metade de manhã, não, joga fora, corta outro. Não pode ficar essa história de guardar o limão. Isso é igual a maçã, você cortou ela oxida. E aí perde as propriedades. Doutor, assim, os comentários aqui, falando das pessoas, o que elas sentiram depois que seguiram a sua orientação, de tomar uma água com limão, o quanto que isso melhorou e tal, mas também, doutor, a gente também tem que dar uma chance para quem está tendo acesso a esse conhecimento pela primeira vez. Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui. Você começou a tomar água com limão. Se por um acaso acontecer de começar a te irritar, vai para meio limão. Se continuar irritando, vai para 1/4 de limão. Qual o problema? Você faz com 1/4 de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar, vai haver uma cicatrização, você vai... Porque o estômago tem que viver com ácido clorídrico, ele nasceu para isso. O problema é quando você toma o omeprazol e você tira esse ácido clorídrico da sua vida. Esse é o grande problema, que nós podemos passar
passar uma live inteirinha sobre isso, que é o grande problema do Brasil. Todo mundo, a cereja do bolo é o médico receita, e omeprazol. Você não tem ideia o mal que isso faz. Você não tem ideia. Gente, não, gente. Espera, deixa eu falar. Claro que se você operou do trato digestório e você vai poder tomar seu omeprazol por 30 dias. Claro, tudo tem o seu momento. É a mesma coisa que você fez um peeling, eu te recomendo para você não ir no sol. Porque você fez um peeling. E se você tiver que ir, você tem que passar bastante filtro solar. Porque aquele momento é diferente. Então, no momento de um pós-operatório, no momento de um tratamento de uma úlcera gástrica, você vai tomar seu omeprazol por 30 dias. Tudo bem. Está lá. Passou de 30 dias, já é problema. Entenderam? Então, gente, água com limão e cachaça, não, né, doutor? Não é disso que a gente está falando. Porém, as pessoas estão perguntando se, mesmo tendo gastrite, mesmo tendo queimação, elas podem tomar água com limão? Eu digo que se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso está dizendo para você que o que você está tomando está demais. Você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta. Até sem sintoma. Ninguém precisa viver com queimação. Agora você estoura que não sei o quê, que não vai acontecer, vai fazer mal. Que fazer mal? É a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra campoferol? Onde é que você encontra naringerina? Onde é que você encontra limonoide? São substâncias altamente benéficas para a saúde. Estão tudo no limão. Só testar para ver, né, doutor? Agora, o senhor falou do ácido clorídrico. Engraçado, nós estamos aqui discutindo. O pH de um refrigerante, eu não vou falar o nome, chega a 2, 2,5. Ninguém está reclamando, porque tem gente que toma 1 litro de refrigerante por dia. Agora, deixa eu falar outra coisa. O limão, quando ele entra, você toma ele é ácido. Mas logo ele é absorvido e ele vira alcalino. Porque os minerais, os ácidos vão ser utilizados pelo metabolismo e os minerais vão fazer a alcalinidade. Então, no fundo, no frigir dos ovos, ele é um alimento alcalino. Um alimento alcalino, a gente já está entendendo que quando você consome, você utiliza algumas técnicas para tornar o seu corpo alcalino, você está mais protegido? Sim, não tenha dúvida. E você também, o jovem é alcalino, o velho é ácido. À medida que você vai envelhecendo, você vai ficando acídico, entendeu? Infelizmente, envelhecer é ficar acídico. Tu alimenta, por exemplo, você gosta de carne, tudo bem, eu também gosto. Mas se você comer carne demais, o frigir dos ovos da carne é muito acídico. Você tem que fazer alguma coisa alcalina para compensar. Porque todo o nosso metabolismo, o lixo dele final é acídico. É acídico. Porém, tem um ácido bom, que é o ácido clorídrico, né, doutor? Então, o ácido clorídrico, ele é produzido no estômago. Ele, quando é produzido pelas células parietais, que são as mesmas células que produzem o fator intrínseco, e eles têm que baixar o pH do estômago para quando a comida que passa do estômago para o duodeno, aí deixa de chamar comida e chama quimo, Q-U-I-M-O, quimo. Quando o quimo cai na parte inicial do duodeno, quanto mais ácido for o quimo na parte inicial do duodeno, maior será a produção de um hormônio chamado secretina. Aliás, secretina foi descoberta em 1902. É o primeiro hormônio descoberto no ser humano. Foi a secretina, que é produzido pelas células S da parte proximal do duodeno. E a secretina tem como função estimular a produção da cistocinina, que é a CCK, que vai liberar a bile, lá da vesícula biliar, e a secretina, escuta, vai liberar o suco pancreático, que vem junto dele, além das enzimas digestivas, vem bicarbonato. Olha que coisa interessante. Enquanto o estômago
tem um pH 2 ou menos que 2, 1,8 em muitos casos. Já o pâncreas é um órgão altamente alcalino e produz um suco que tem um pH de 8. E quanto mais ácido chegar na parte proximal do duodeno e estimular a secretina, mais suco pancreático é produzido. Olha como é que a coisa se equilibra. Esse equilíbrio tão bonito que a gente pode... Você sabe quando você estuda o corpo humano com profundidade, você não consegue ser ateu mais? É mesmo? Ué, porque a inteligência é tão grande que tem ali, que você fala assim, tem que ter uma inteligência maior para poder colocar tudo isso, meu Deus. Não pode ser. Entendeu? Entendi. Quando você se aprofunda profundamente na ciência, você chega à conclusão que existe uma força maior para coordenar tudo isso. Que coisa bonita, doutor. Por falar nisso, queria que o senhor, quem está nos assistindo, né? As pessoas estão muito satisfeitas com as explicações, né? Elas já estavam com a tranquilidade de seguir essa sua orientação com relação à água com limão há muito tempo, então... Não, isso eu venho falando tem mais de 15 anos. Eu recebo e-mails e mais e-mails, você sabe disso, de pessoas que usaram e mudaram a vida. Sim. Eu acho que você deve para você essa chance. Se você está com medo de começar, começa com meio limão. Começa com um quarto de limão, para você ver como é que acontece. Principalmente você que está tomando omeprazol. É um jeito de você de se desmamar do omeprazol. Eu não estou falando de separar o omeprazol de uma vez, não. Porque, infelizmente, eu não tenho tempo de explicar aqui, mas quem está tomando omeprazol criou uma certa dependência. Então, um jeito de eu desmamar, eu começo a fazer o desmame pelo limão. Agora, doutor, o senhor aqui explicou um pouco como é que a célula cancerígena vive, que ela precisa desse meio ácido. O senhor começou a falar aqui, né, que a mistura de água com limão, ela tem esse poder de tornar o corpo mais alcalino. Tudo isso pode me levar a uma sensação de que, ao contrário do que a gente vê por aí, podemos ter boas notícias sobre o câncer, doutor? Bom, primeiro deixa eu explicar o mecanismo da formação do câncer. O câncer se manifesta onde uma célula se torna rebelde, não escuta mais as ordens das outras, não trabalha mais em comunidade e a finalidade dela é sobrevivência. E para fazer isso, ela muda o modus operandi dela. Ela agora só gosta de comer açúcar, tá? Só açúcar, e algumas células gostam também, de cancerosas também gostam de glutamina, mas a maioria gosta, todas gostam de açúcar. Elas aumentam o consumo de açúcar em até 19 vezes, comparado com a célula normal. Elas fecham a função mitocondrial da fosforilação oxidativa e passam a produzir, a ter um metabolismo anaeróbio, ou anaeróbico, as duas palavras estão certas, e ela vai gerar ácido láctico. Esse ácido láctico, se continuar sendo produzido pela célula, vai matar a célula. Então a célula desenvolve um mecanismo onde ela joga esse ácido lático para fora. Sabe como é que ela faz isso? Ela equilibra o pH com a entrada maior de sódio. Então a célula cancerosa, ela tem um núcleo maior do que a célula normal, ela tem um pH maior intracelular e fora dela, no meio intersticial, fica extremamente ácido. Ela tem um metabolismo anaeróbio e ela perde a sua habilidade de morrer, que chama apoptose. Ela se libera da apoptose e ela se torna imortal. Então, ela começa a dividir, a dividir, a dividir. Você imagina um carro. O carro tem o acelerador e o carro tem o freio. Se eu acelerar com o acelerador e pisar no freio, eu não saio do lugar. Concorda? Bom, então o câncer é assim, ó. Tem o distúrbio metabólico que ocorreu no câncer, que vai provocar uma mutação do gene. Então o gene, que era um proto-oncogene, vai virar um oncogene. Esse gene agora vai falar com essa célula para proliferar a divisão. Então é uma atividade proliferativa. Mas aí vem o freio e freia isso. Se isso aqui se equilibrar, o câncer não desenvolve.
Enquanto isso, está havendo reparo do DNA. Porque eu tenho 3 coisas. Eu tenho a proliferação, eu tenho a supressão e eu tenho a reparação. O Dr. Bruce Ames, que é um grande cientista americano, 90 anos de idade, continua trabalhando, ele fez uma estimação de que o nosso DNA recebe uma média de 10 mil golpes por dia para mutar. Mas só que existem enzimas reparadoras que vão lá e consertam o estrago. Agora, se eu tiver a meu processo de reparação prejudicado, ou o meu processo de supressão prejudicado, ou o meu processo de proliferação aumentado, eu crio ali um tumor. E esse tumor, ele pensa assim, o que ele quer ser quando crescer? Ele quer viajar, ele quer migrar. Então, a ideia dele é sair dali pelo sangue ou pela linfa e ir para outro lugar. E lá ele vai criar uma metástase. E para criar essa metástase, ele precisa de fazer um acampamento. Ele precisa de criar novos vasos para alimentar ele lá, para o açúcar chegar lá. E ele cria uma coisa chamada angiogênese. Então, ele cria nova vasculatura para se alimentar. Agora você me faz a pergunta de novo. Então, doutor, sabendo disso tudo, há boa notícia sobre o câncer? Há muita boa notícia sobre o câncer, só que, infelizmente, a oncologia clássica não está interessada em usá-las, tá bom? A oncologia clássica, ela usa a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Existem momentos para a quimioterapia? Existe. Existe um momento para a radioterapia? Existe. Existe um momento para a cirurgia? Existe. Mas se o único instrumento que você tem é um martelo, todo o problema você pensa que é prego. Então, o radioterapeuta, ele só faz terapia. O oncologista, ele só dá químio. O cirurgião oncológico, ele só faz cirurgia. E eles não querem ver mais nada. Então, eu vou te falar. Existe um exame hoje, aliás, não é agora, esse exame está no mercado, tem mais de 11 anos. Ele chama RGCC, tá? Research Genetics Cancer Center. Ele está na Grécia. Não é porque é um exame grego, ele é um exame suíço, que por questões burocráticas, para se servir o mundo inteiro, ele foi colocado na Grécia, numa ilha grega. E ele faz uma série de coisas. Você manda 10 ml de sangue e eles detectam se existe célula circulante cancerosa no seu sangue. Porque a mulher pode falar assim, ó, eu tirei, meu médico falou que tirou tudo. Bom, tirou tudo, e como é que ele sabe? Ele tem que medir no sangue para ver se não tem célula no sangue. Ele tirou tudo, daqui 5 anos ela aparece com outro câncer. Você que está me assistindo aí, você que já teve câncer, ele já teve recorrência. Você lembra a primeira vez? O médico falou para você que você estava curada. Depois passaram 5 anos, está curado. E aí com 6, 7, 8 anos apareceu de novo, agora em outro lugar, outra coisa. Por quê? Porque as células estavam aí. Então, se eu sou capaz de medir essas células no sangue, eu vou dizer, ó, a cirurgia foi ótima, mas não está curado. Tem alguma coisa para fazer. O bonito do RGCC, que também é chamado de biópsia líquida, é que você pode fazer um teste. Escuta o que eu vou falar. O resultado, que vem em 15 dias, tem mais de 120 substâncias testadas. Tem gente que resveratrol é bom, tem gente que resveratrol não é bom. Tem gente que aquele quimioterápico A é bom, o B não vale nada. E quem sabe você está recebendo o B e não o A. Você, quando está com uma infecção e o antibiótico não está funcionando, você não faz um antibiograma para ver se aquele antibiótico, se aquela bactéria é sensível àquele antibiótico? Pois aqui nós chamamos de sensibilidade quimioterápica. Como é que você vai receber uma quimioterapia se você não sabe, o seu médico não sabe, se aquele químio está atuando ou não? Você vai dizer assim, e ele disse que é pela redução do tumor. Mas o tumor não é a doença. O tumor é o sintoma da doença. Só porque eu estou diminuindo a sua febre, significa que eu estou tratando da sua infecção. A febre é apenas um sintoma. O tumor é um sintoma. Eu já vi gente reduzir o tumor e morrer.
Eu já vi gente aumentar o tumor e sobreviver. Então aí começa o primeiro problema. Se você usa o tumor como parâmetro e você pensa, é uma ingenuidade, com tanto estudo que tem hoje, de que o tumor diminuindo você está resolvendo o câncer, não. Eu tenho que tirar a prova dos 9. Eu tenho que ver se tem célula cancerosa circulante no sangue. Eu tenho que ver quais são, mesmo os nutracêuticos que eu posso usar. Será que esse nutracêutico, para esse paciente, funciona? Ele pode funcionar para esse, pode não funcionar para aquele. Cada um é individual. Então, se você vê o câncer desse jeito, você tem uma série de opções. Mas se você dá a mesma coisa para todo mundo, cara crachá, nós vamos ter essa situação que nós temos aí. Eu sei que o que eu vou falar vai mexer com você, mas eu vou dizer. Porque eu tenho, se alguém quiser me processar, eu tenho como provar. Nos últimos 50 anos, a mortalidade do câncer não mudou. É jogo estatístico que eles fazem. Porque é assim, ó, se diz que um câncer está curado se você passar 5 anos sem ter recidiva. Se você tiver recidiva com 5 anos e 1 mês, está fora da estatística. E como hoje os cânceres são diagnosticados mais precocemente, por causa das abordagens diagnósticas serem melhores, você fica mais tempo com câncer. Então é mais fácil você completar os primeiros 5 anos. Então dá-se a impressão, para quem não entende de estatística, de que a mortalidade diminuiu. Não é verdade. É verdade, sim. Existem alguns tipos de câncer que, sob algumas medicações, têm melhorado a mortalidade. Mas esses são mais exceções do que regra. E eu vou dizer de cara alguma coisa para você aqui. Só porque o remédio é mais caro, ele não vai funcionar melhor. Em oncologia, não existe correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Guarda isso. Porque a família está desesperada e tem aquele remédio caro que vai vir dos Estados Unidos. Ele não vai resolver o problema. Estou cansado de ver. Então não existe em oncologia uma correlação entre o preço do remédio e a sua eficiência. Espero que você não tenha que testar isso na sua vida. Doutor, Está ficando muito séria essa conversa. Está ficando séria essa conversa e eu acho que a gente pode, para todo mundo que está nos assistindo, provavelmente a gente está um recorde aqui de pessoas de forma simultânea que estão nos assistindo. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Ao mesmo tempo que não há essa relação entre medicamento caro e efetividade, existem opções simples que podem solucionar um problema como esse? Existem. Você vai ver que o câncer, ele tem múltiplas causas. Portanto, o tratamento é multifatorial. O andorinha só não faz verão. Você vai perguntar assim, ozônio cura câncer? Não. Ozônio é bom no tratamento do câncer? É. Coadjuvante. Mas a base de tudo, você quer a base, meu amigo, é a dieta. Se você vai continuar tomando seu sorvete, que está alimentando o câncer, se você vai continuar bebendo seu refrigerante, se você vai continuar comendo proteína animal, seu tumor vai continuar crescendo, querido. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Se você não mudar a sua dieta, nada acontece. Então, a coisa mais importante de tudo no tratamento do câncer é a dieta. Mas você vai num médico clássico oncológico e pergunta, e aí, doutor, o que eu posso comer? O que você quiser. Ou seja, eu peguei um peixe que está no rio contaminado do Tietê, e porque ele está no rio contaminado do Tietê, ele desenvolveu um tumor hepático no fígado. Eu tiro esse peixe da água, coloco ele lá, preparo, tiro o tumor dele, opero e jogo ele de volta no rio Tietê. O que você acha? Eu joguei ele de volta no ambiente onde causou câncer. Eu tenho uma analogia que eu falo o seguinte, vê se você gosta. Você imagine se eu cortasse todas as árvores da floresta amazônica. Sabe o que ia acontecer? Macaco ia embora, onça ia embora, todo animal de floresta ia embora. E o animal de deserto ia mudar para lá. Se eu mudei o terreno biológico, o câncer vai embora.
Agora, se eu continuo com o terreno tumoral que gerou o câncer, eu corto aquele e vem outro. Você está me entendendo? E você tem que usar essa doença como evolução. Eu já vi muita gente na área de cardiologia, eu já conversei com muita gente que, na época que eu atuava, que dizia assim, doutor, a melhor coisa que aconteceu comigo foi esse infarto no miocárdio que eu tive. Porque hoje eu dou valor à vida, hoje eu trato, cuido dos meus filhos melhor, eu tenho mais carinho, mais atenção, mais paciência. A mesma coisa acontece com o câncer. O câncer pode ser extremamente pedagógico. Agora, você tem que estar com a mente aberta de que você vai enfrentar uma batalha, você precisa de gente que ajude você nessa caminhada, você vai passar por um processo de 8, 10 meses, que é duro, que é difícil, a mente tem que estar muito bem preparada, você entendeu? Você tem que fazer um detox muito grande, porque nós vivemos num oceano de toxina. O que causa câncer? A desnutrição, a intoxicação, o estresse e o conflito emocional, infecções, muitas delas dentárias, entendeu? E uma pequena porção genética, 10%. 5 a 10% é genético. O resto é por nossa conta. Então você não é refém da sua hereditariedade. Você pode mudar isso. Tá bom? E você tem que ser o protagonista da história. Não é entregar para a sua saúde na mão de um médico, de quem quer que seja, o melhor que ele seja. Porque a responsabilidade é sua de passar por essa caminhada.